Boa noite, amigos. Dia 14 de abril, terça-feira. Hoje iremos abordar a questão do grupo de advogados pede o impeachment do governador Moisés, de Santa Catarina. É um assunto polêmico, um assunto grave, um assunto que choca os nossos ouvidos, tendo em vista que o atual governador é aquele que, pouco tempo atrás, estava aliado ao governador, ao presidente Bolsonaro. Um governador que estava vestindo a camisa preta com o rosto de Bolsonaro estampado, que estava defendendo a eleição presidencial do eventual do até então candidato Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, ele surfou a onda Bolsonaro e logrou êxito, pois ele era um completo anônimo. Ele combateu nas trincheiras ali com o Merizio, com o Mauro Mariani, com grandes raposas políticas. Era uma verdadeira luta do Davi contra Golias. E ele estava lá. Lá embaixo, 1% dos votos, a intenção de votos, lá embaixo, totalmente anônimo. E de repente teve uma vitória acachapante, tornando-se o governador de Santa Catarina com mais votos recebidos da população catarinense. Então foi realmente uma vitória estrondosa, né? Que ele chegou chegando com mérito próprio, apenas com mérito próprio? Claro que não. Surfou a onda Bolsonaro e se deu bem. Agora, depois de eleito, ele não agrada essa ala bolsonarista. Ele está em descompasso com o presidente Bolsonaro, que outrora defendeu. Ou seja, explicitamente rompeu laços com o presidente, trazendo alguns prejuízos para Santa Catarina com essa ruptura de alinhamento político. Tínhamos tudo para ter muito maiores benefícios do governo do presidente Bolsonaro, olhar com bons olhos para nosso estado, tendo em vista que ele era do PSL, né? Ambos eram do PSL. O Bolsonaro saiu, está sem partido, aguardando ali a criação do Aliança pelo Brasil. E o Carlos Moisés, o comandante Moisés, sim, permanece no PSL, porém também com uma ruptura com a vice-governadora. Ou seja, será que ele é um corrupto? Eu creio que não, porque quem chega coronel do bombeiro é um cidadão de bem, é uma pessoa que tem um pedigree, uma pessoa que não é por acaso que a pessoa chega a coronel, a general Mourão, etc. Não é por acaso. Então, se essas pessoas chegam a esses cargos, é por mérito. Realmente tem uma carreira brilhante no Corpo de Bombeiros, uma conduta irretocável, com certeza, na esfera militar, é muito bem visto pela tropa. É uma pessoa que realmente é um cidadão, né? Não é um ladrão, não é um bandido, não é um político de longa carreira acostumado a inúmeras maracutaias. Com certeza isso ele não é. Se ele ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, isso aí não é crime. A profissão dele, como coronel do Corpo de Bombeiros, propicia ele ganhar esse alto salário. Então não é culpa dele, não é demérito nenhum ganhar 10, 20, 15 mil. Isso aí não é demérito para ele. O demérito é o quê? Se valer do nome do Bolsonaro e depois que chega lá, virar a casaca. Sem motivo. Sem motivo. Ele se aliou ao Dória. Tudo que o Dória faz em São Paulo, ele dá o Ctrl+C, Ctrl+V aqui em Santa Catarina. Ele não é igual um fantoche, a Dilma Rousseff, na mão do Lula. A Dilma se elegeu, mas quem coordenava nos bastidores?
o Lula. Então ele, como não tem cacife político, não tem conhecimento profundo político, ele vai fazendo o que a sua assessoria jurídica diz. Eu posso fazer isso? Pode. Então vou fazer. A Procuradoria, os procuradores do Estado, ele transformou praticamente o Estado, a agronômica, num quartel. Inflou de alguns militares ali, também inexperientes políticos. Ele entende da segurança pública, porém não só tem essa pauta da segurança pública. Tem várias outras, saúde, educação, mobilidade urbana. Tem várias outras pautas. E o governador Moisés, ao meu ver, está sendo uma decepção. Vários deputados estão se afastando dele. Alguns outros estão puxando o saco, querendo algum benefício, querendo algum reconhecimento. Um deputado estadual que eu admiro bastante é o deputado Sargento Lima. E ele também sentiu que foi estremecida aquela relação bolsonarista, aquela relação que quer realmente o progresso do Brasil, o progresso de Santa Catarina. Isso eu não sinto isso no atual governador. É um governador que está omisso, que está meio apagado, né? Numa gíria da Marinha. Soldado, vem cá, seu apagado. Ele estava meio aéreo, não sabe o que está fazendo. Aquele cara inexperiente, um recruta. Então, ô seu apagadão, é uma gíria da Marinha. Agora, seu bisonho, o bisonho já é no exército. Vem cá, seu bisonho. Aquele cara está bisonhando, está perdido. Então eu sinto que o governador ainda está perdido à frente de um estado pujante aqui do sul do Brasil. Uma das 3 maiores cidades aqui, Porto Alegre, Curitiba, Joinville. E está aqui pagando o pato ali porque está nas mãos de uma pessoa inexperiente, uma pessoa que está perdido, totalmente perdido, um barco à deriva, aqui em Santa Catarina. Então, um grupo de advogados hoje protocolou um pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Será que há um respaldo, um embasamento jurídico para isso? O que é que ele fez de errado, tão grave, para ser impeachmentado? O Collor confiscou as poupanças. O Fernando Collor de Mello. A Dilma Rousseff deu aquelas pedaladas fiscais. E o governador Carlos Moisés? O que é que ele fez para merecer o impeachment? Ele cometeu algum crime de responsabilidade? Essa é a questão. Essa é a questão que se impõe. Então, o Alexander Brasil, o advogado líder do movimento Vem para a Direita Floripa, ele protocolou hoje esse pedido de impeachment juntamente com mais 2 advogados, o Dr. Adailton Mendes e o Dr. Marcelo Bortola, pedindo aí a cabeça do governador, fundamentado em quê? Em eventuais crimes de responsabilidade, eventuais casos de improbidade administrativa. Eu não li a peça processual, porém tem que estar bem fundamentado, né? Porque um líder político, um prefeito, um vereador, um governador, um ministro, um senador, ele tem uma assessoria jurídica de ponta, escritórios jurídicos renomados para que darem aquele suporte. Por exemplo, o Cláudio Aragão, vereador Cláudio Aragão, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Ele não tem formação jurídica. E várias vezes ele se vê perdido, analisando ali, interpretando o ordenamento jurídico que ele tem em mãos, ou seja, o regimento interno da Câmara. Ele se vê perdido e ele vai fazer o que para interpretar aquilo ali? É uma linguagem diferente. É uma linguagem pesada, complexa. O juridiquês. Ele chama quem? Chama lá a assessoria jurídica da Câmara para assessorá-lo. E agora eu faço o quê? Eu faço o quê? Ah, faça isso aqui, vereador. Ah, faça aquilo ali.
totalmente perdido. Daí a importância de ter pelo menos uma noção jurídica para quem vai concorrer ao pleito de vereador, deputado, etc. Né? Ter uma formação, nem que seja uma breve pincelada jurídica, para não ficar na mão, totalmente na mão de sua assessoria, dos seus comissionados, etc. Então tá aí. O governador Carlos Moisés, ele com certeza tem uma assessoria jurídica pesada, forte. Antes de tomar qualquer ato, ele consulta. E eu posso fazer isso? Vai gerar um crime de responsabilidade? Não, tá perfeito, governador. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. É tudo amarradinho. Então será que ele cometeria esse amadorismo de cometer um crime de responsabilidade, de improbidade administrativa, em descompasso com sua própria assessoria jurídica? Eu creio que não, né? Eu creio que realmente ele está com um grande escopo jurídico para assessorá-lo. Agora erra só se quiser, porque tem lá, com certeza, esse respaldo jurídico para evitar eventual caso de impeachment, com certeza. Então, qual a imposição arbitrária que ele cometeu? Será que ele cometeu alguma arbitrariedade propositalmente que visasse prejudicar os catarinenses? O que será que ele cometeu tão grave para motivar essa denúncia? Então, o doutor Alexander Brasil, ele elencou dezenas de crimes, de graves crimes, contra o governador, né? Será que esse governador cometeu realmente, de fato, abuso de poder? Ele extrapolou de sua competência de governador? Qual foi o crime inequívoco cometido pelo governador que possa motivar o impeachment? Recentemente, eu soube também que teve outro caso de pedido de impeachment também contra o governador e foi arquivado. Agora já é o segundo. Ou seja, não podemos banalizar o impeachment. Qualquer besteira, impeachment. Qualquer besteira. Não podemos banalizar. Daqui a pouco espirrou, atchim, pronto, impeachment. Qualquer besteira, impeachment, não é assim. A Janaína Pascoal, deputada estadual de São Paulo, também pediu o impeachment do presidente Bolsonaro e que Mourão assuma o poder. Qualquer besteira agora é impeachment. Então estão banalizando. É igual dano moral. Um advogado, toda hora vem um cliente, eu quero dano moral, quero processar essa empresa, meu trabalhador, quero processar, bateu o carro, opa, quero processar, dano moral, tudo é dano moral. Então houve a banalização do instituto jurídico dano moral, em vários aspectos, porém eu vejo que não é. Segundo, eu sem ter lido a peça processual, né, do advogado, eu entendo que não é cabível no momento, o impeachment do governador. Até então eu entendo que não é cabível. Mas se eu for apreciar o documento do pedido, da petição inicial dos advogados, pode ser que eu mude minha opinião. Mas de fora, sem ter visto isso, eu entendo que não é cabível. Né? Vejo que ele está agindo com respaldo da lei, respaldo legal. Não está cometendo nenhuma arbitrariedade, né? Agora, sobre a circulação das pessoas, nesse caso de pandemia do coronavírus, ele está tomando várias decisões de modo a resguardar a saúde pública, evitar o deslocamento, a aglomeração de pessoas, coisa que outros governadores também estão fazendo, Brasil afora. Em São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia, no Pará. Todo o Brasil está em sintonia. Todo o Brasil está tomando essas medidas cabíveis para diminuir a aglomeração de pessoas, circulação, restrição de transporte coletivo, etc. Agora, se a gente gosta disso ou não, é outra história. Eu não gosto que proíba ônibus na rua. Eu não gosto disso. Sou contra isso. Agora, gostar ou não é outra coisa. Agora, respaldo, ele tem motivo para fazer isso? Tem motivo, sim. A doença está aí, é uma realidade. Não é brincadeira, não é invenção.
A doença existe, de fato, senão Nova York não estaria lá, vazia, Milão, Veneza, a Espanha. Se fosse brincadeira, se fosse uma balela qualquer, um alarmismo da Rede Globo, não estaria o mundo afora vazio. E aos pouquinhos vai voltando, né? As pessoas a circularem, reconquistando a confiança ali. Mas a doença existe. Se eu fosse governador, eu faria o quê? Eu teria que tomar alguma medida para resguardar a população catarinense. Você também, com certeza, teria que tomar. Esse deputado, esse advogado, o doutor Alexander Brasil, se ele fosse governador, ele teria que tomar alguma medida também para inibir a proliferação da doença. Então, por que qualquer besteira ali vou impeachment o governador? Por causa disso, eu sou contra. Por causa da Covid-19. Agora, se for por causa de contratos absurdos, superfaturados, por exemplo, aquela ponte Hercílio Luz, foi gasto lá 7 milhões e pouco de reais. Naquela ponte. Aí sim, aí é motivo para impeachment. Outras causas, mas não nas providências tomadas quanto a coronavírus. Eu não vejo fundamentação legal para isso. Para oferecer denúncia e eventual impeachment dele. Agora, gastos exorbitantes, desnecessários, aí sim, por exemplo, publicidade, gastos com publicidade da Covid-19, né? 2,5 milhões de reais gastos. Será que não foi muito exagerado esse valor? Esses pontos, sim. Então, o que diz o que pode fazer ou não pode fazer o governador? Está aqui, ó, Constituição Federal. Essa aqui é a lei maior do país. Essa aqui é a lei maior. Ela tem que ser respeitada. Então, os advogados fundamentaram que foi violado o direito de ir e vir. Né? O direito de ir e vir. Disse que foi violado também o direito ao trabalho. Todo mundo quer o direito de ir e vir. Eu também quero. Mas, nesse caso, temos que ter o bom senso de realmente tem que diminuir esse trânsito de pessoas, esse fluxo de pessoas. Aglomerações, estádio de futebol. Tem que diminuir, de fato, esse montante de pessoas nas ruas. Para resolvermos essa questão ali. Ó. Qual o ideal? Fornecer máscaras para as pessoas. E não só fazer o decreto como fez aqui em Joinville. O prefeito decretou, atenção, em locais de grande circulação, lojas, etc., tem que todo mundo usar máscara. Agora, vem de onde essa máscara? É tão barato? Será que um grande empresário da Van, Luciano Hang, não poderia doar inúmeras máscaras para a população? Então é barato, é centavos. Centavos. Agora, aí sim, era uma medida pública, de saúde pública, querendo o bem do povo. Aí sim, fornecer máscaras e liberar o comércio aos poucos ali, ó. Com 2, 3 camadas de tecido, para evitar realmente saliva, evitar tosse, evitar o espirro. Então tá aí. Aí sim, fornecer gratuitamente para as pessoas máscaras. Mas não fechar tudo para tudo. Cada um vai para sua toca, igual tatu. Eu sou contra. Então o direito de ir e vir, tutelado pela Constituição Federal, tem que ser defendido, né? Mas nesse caso de Covid-19, tem que realmente haver uma diminuição de fluxo de pessoas. O direito ao trabalho, todo mundo quer trabalhar. Nem todo mundo tem o respaldo financeiro, capital guardado no banco para se manter nesse período de quarentena. Os advogados também fundamentaram que foi violado o direito à livre reunião pacífica. Todo mundo está se readaptando. Todo mundo está fazendo videoconferências pelo Zoom, um aplicativo que existe na internet. Disse que foi violado também o direito de culto, né? O direito de prática e culto religioso. Eu nunca vi essa cena aí, ó. Missas fechadas, vazias, igrejas vazias, cultos vazios. Então, medida drástica. Tomara que não seja um balão de ensaio para futuras motivações de fechar igrejas. Né? Isso jamais. Isso é comunismo. Isso aí é nazismo. Querer fechar a igreja é local de fé da população, direito básico, direito fundamental do cidadão. Esse é o direito de culto.
Quando tudo falha, qual o último refúgio do ser humano, do cidadão? É Deus, é o culto, é uma igreja, uma missa. E tá aí, as autoridades fechando igrejas. O pastor Silas Malafaia fez o maior alarde, que isso aí é um absurdo, e não existe isso aí, fundamentou na Constituição Federal. Ele também tem uma assessoria jurídica excelente, tem uma oratória excelente. O pastor Silas Malafaia se manifestou contra essa arbitrariedade aí. E também o direito à manifestação política pacífica. Né? Manifestação política pacífica, ou seja, esse ano haverá eleição em outubro. Será que haverá ou não? O candidato poderá abordar pessoas na rua, pedir voto, abraçar, beijar, comer pastelzinho na esquina? Falar suas mentiras de sempre? Então é mais um caso a se pensar, a política. A política. Então, o governador Moisés, ao meu ver, está deixando a desejar em vários aspectos. Em vários aspectos. Está deixando a desejar a própria corporação militar. Por exemplo, tem a associação APRASC, a Associação de Praças de Santa Catarina, que pleiteia ali reposição salarial de longa data. E o governador, por ser de origem militar, não se sensibilizou. Não agiu com corporativismo nem com legalidade. Ele fechou os olhos para a PRASC, a recomposição salarial dos policiais militares, corpo de bombeiros, dos profissionais de segurança. Ele fechou os olhos. Ou seja, está deixando a desejar em vários aspectos. Em vários aspectos. Mas crime de responsabilidade, motivado pelo coronavírus, eu acho que ele não cometeu. Né? Tenho que ler a peça processual dos advogados, né, para ver realmente se há um respaldo. Foi longa, uma peça longa, se não me engano, umas 100 páginas. Então está bem fundamentado. Porém, para derrubar um governador que não está roubando lá, não é ladrão, ele não é ladrão. Não estou vendo ele cometer corrupção nenhuma ali. Ele pode errar por omissão, mas por ação, por crime de responsabilidade, eu vejo que ele não cometeu. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui hoje. Quero deixar um abraço para todos que estão assistindo aqui. O Leandro, o Wagner, Luciano, Cristiano, Gabriel, Silva, o Sargento Gabriel, Paulo Oliveira, Nathan Friedman, Carlos Henrique Barbosa também. Boa noite, meu amigo. Odair, a Guiomar, ela comentou aqui. 27 governadores. O mundo estão errados? Bolsonaro está certo? Jesus. Então ela está vendo ali no prisma que só Bolsonaro está certo? 27 governadores estão errados? Os governadores estão agindo, querendo realmente resguardar a sua população. Porém, alguns estão exorbitando, como é o caso do Dória, em São Paulo. Ao meu ver, ele querer monitorar celulares das pessoas é uma violação grave ao direito de ir e vir das pessoas, ao direito de privacidade. Né? Então aí sim, há sim uma violação à Constituição Federal. Quando ele quer monitorar via celular. Isso é um absurdo. Um absurdo. Mas tem muito governador remando contra o presidente. E o presidente não está mal intencionado não, está querendo fazer a coisa certa, está fundamentado pelos critérios do Mandetta. Quem elegeu Mandetta, que a galera puxa saco tanto assim? Foi o Bolsonaro. O ministro Mandetta está fazendo um excelente trabalho, dado pela OMS, por grandes especialistas de saúde também, do mesmo patamar, do mesmo pedigree do Mandetta. Então o presidente Bolsonaro tem o seu staff de saúde. Poxa, as academias fechadas, que errado isso. Não é só esteticamente falando, mas muita gente precisa de atividade física. As lojas estão abertas. Então, academia, por exemplo, uma pessoa fez uma redução do estômago, uma cirurgia bariátrica para diminuir o peso, conseguiu reduzir o peso. Agora precisa manter aquilo ali.
precisa manter. Fazer uma esteira, fazer uma atividade física ali está parado, proibido, ou seja, vai voltar a engordar. Se não tem uma academia, não tem um respaldo ali de um profissional de saúde, de um personal trainer. Então, academias fechadas realmente é lastimável, mas tem aglomeração ali dentro. Tem secreções, tem suor, tem saliva, é um local perigoso para liberar, pelo menos no momento. A academia tem muita gente ali suada, muito contato físico ali, então cuidado, né? Infelizmente, é triste ver academias, aquelas pessoas que cultuam o corpo ali, ó, narcisistas, algumas vão pela saúde realmente, não por estética, mas ver academia fechada é triste, né? É aquele pessoal que fala, vem monstro, que quer virar monstro, né? Halterofilista, tá aí parado ali, ó, só comendo proteína, mas não tá queimando. Não tá correndo nas ruas, tudo parado, é triste, né? Vivemos momentos tristes, mas se Deus quiser vai passar. Um abraço do nosso amigo Carlos Apati, né? A Adriana Miller, o Carlos Henrique. E a China que proibiu a comercialização da Bíblia? O que você acha? A China é comunista, pô. A China proibiu cultos virtuais. Para você ter uma ideia. A China é comunista. Então, comercialização de Bíblia não me surpreende. Né? Infelizmente, eles vivem num comunismo. Não queremos isso pra gente. Estamos tendo breves pinceladas de comunismo aqui no Brasil. Você está gostando? Você está gostando? Não tá. Então é isso aí, ó. A realidade do comunismo é isso aí. É privação do direito de ir e vir, privação da igreja, privação do seu cunho religioso, privação do trabalho, de reuniões pacíficas. O Estado controla tudo pelo seu celular, sua temperatura, tem um QR Code, coloca ali, aperta ali, tá vermelho, fica em casa. Se tiver na rua, a polícia bora seu QR Code, vai ver lá, tá vermelho, ó, leva uma multa, é preso. Então é um Estado comunista, onde o Estado governa tudo, comanda tudo, dita a regra de tudo. O cidadão não tem liberdade para nada. Essa é a face triste do comunismo. Face essa que nós não queremos aqui no Brasil. Estamos degustando um pouquinho do comunismo. É ruim ou não é? É isso aí que eu combato. É isso aí que o presidente Bolsonaro combate, o general Mourão combate. O pessoal conservador de direita combate. É isso aí, ó. É isso aí. O Vernio está assistindo. Um abraço, meu amigo. A doutora Catiúcia Damas. Essa aqui é uma ferrenha defensora da saúde. Ela, não, tem que ficar em casa, tem que se resguardar. Cuidado, fica em casa. Hashtag fica em casa. Eu também quero que as pessoas fiquem em casa. Mas porque eu tenho um feijão com arroz na panela. A doutora Catiúcia também tem feijão e arroz na panela. Tem um fôlego para aguentar 1 mês, 2, 3, um tempo a mais em casa. Graças a Deus. E as pessoas que não têm? As pessoas que estão aí, a míngua. O Brasil não é todo mundo rico, não. O Brasil tem gente pobre. A grande massa pobre. E aí, como eles vão se manter? Sem vender o churrasquinho na esquina. Sem engraxar o sapato na esquina. O engraxate. E o índiozinho, o indígena, na rua, que fica na rua pedindo esmola. Hashtag fica em casa. Que casa? Ele não tem. Tem que estar lá no trânsito para pedir esmola. Só que não tem carro transitando, a esmola diminuiu. Apertou a situação do indígena que pede esmola na rua, na esquina. Aquele malabarista que faz o seu malabarismo dia a dia querendo 1 centavo, R$1, R$2. Esse pessoal aí, carente, muitos deles não terão acesso à assistência emergencial do governo federal. Não chegará até eles. Tem vários funis, vários pré-requisitos para preencher. Então, nem todo mundo que precisa vai ter acesso ao auxílio emergencial. E agora? Eu não preciso de auxílio emergencial. Pelo menos no momento. Amanhã pode ser que eu precise. Entendeu? Então, esse pessoal que está carente, hipossuficiente, é que temos que nos lembrar deles. Né? A grande massa, a grande elite, Santa Catarina é um estado rico. Da federação, Santa Catarina é um estado rico. O PIB é alto aqui. Então, as pessoas vivem outra realidade. Vai para a Bahia, vai para o Pará, para a Amazônia.
pro Piauí, né? Pessoas carentes, principalmente fora das capitais, né? Principalmente no interiorzão, no sertão, na seca, na caatinga. Agricultores ali, ó, ainda plantam alguma coisa, mas as pessoas ali que vivem na mendicância, na Cracolândia, e aí? É triste, né? Então, graças a Deus, vivemos tempos pesados, porém, vamos superá-los, com certeza. Mandar um abraço para o nosso amigo Cristiano Winter, Almir, Zuc, o Winter. Selva Sargento, uma pergunta para o senhor. Questão das máscaras. Se tornou obrigação sair de casa usando máscara. E para quem não tem máscara, o governo vai fornecer a máscara? Não vai fornecer. Não vai fornecer. No quartel tem assim, paga a missão, soldado, destrua aqui essa árvore, pronto, derruba essa árvore. Eu dou a missão. Também dou os meios. Tome aqui um serrote, tome um facão, tome 3 auxiliares, tome uma corda para puxar a árvore, um caminhão para colocar o caule na caçamba. Eu dou a missão e dou os meios. Aqui em Joinville deram a missão, todo mundo de máscara. E os meios? Cadê a máscara? E quem não tem? Custa centavos, uma máscarazinha, custa centavos. Bota a máscarazinha ali, ó. Centavos. E eles não fornecem. Tem que o povo se desdobrar, comprar máscaras que nem surtem o efeito a que se destinam. Uma máscara só para constar, bota no rosto ali, vai embora ali. Só falta colocar na máscara Lula livre, é só o que falta, escrever aquilo ali. E o Estado, a Prefeitura não fornece. Máscaras superfaturadas, 10, 12 reais uma máscara ali, de tecido, então olha aí, ó. E o povo vai ter que pagar, porque os políticos vagabundos não dão a máscara. Tá o decreto ali decretado. Pronto, assinado, está em vigor. Na data da publicação está em vigor. Dá a ordem. Basta querer. Então o governador Carlos Moisés, ao meu ver, está imune do impeachment, pelo menos no momento. Tá certo? Nosso amigo aqui, Carlos Henrique, falou: lei da tartaruga, amigo. Vire-se. É isso aí. É isso aí. Pegou a tartaruga, emborcou ela ali, ó, deixou de barriga pra cima, pronto, te vira aí pra sair daí. E ela fica se estrebuchando, querendo sair, com o casco virado pra baixo. Absurdo, né? Absurdo. Isso aí não custa nada para o Estado, para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores, que doa milhões para a Prefeitura, para o Executivo Municipal. Não custa nada injetar esses milhões aqui para converter em máscaras e doar para a população. E não só dar o decreto obrigando o povo a ter a máscara, a frequentar locais públicos com a máscara, sem ter dado meio do hipossuficiente ter a máscara. É um absurdo, né? É um absurdo. Então tá aí. Um abraço também pro meu amigo Subtenente Júnior, também está presente na nossa live de hoje. Até amanhã, se Deus quiser, pessoal. Espero que com boas notícias. Tchau, tchau.